E hoje a gente começa um programa diferente, dando destaque num assunto que muitas vezes tem dúvidas e surgem mitos e também verdades. Ainda mais quando as pessoas conversam uma com a outra, pensão por morte. A gente tem umas dúvidas e a gente precisava de uma referência aqui também neste assunto. Claro que a gente já tem a doutora Cláudia Veneziani aqui, trazendo pra gente tudo sobre previdência, planejamento previdenciário. E a partir de hoje, aqui no programa também, temos a doutora Monize Veneziani. Seja bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui. Então, eu sou sócia da doutora Cláudia, tá? Nós estamos no escritório Júnior Veneziani juntas e eu estou aqui para responder todas as perguntas sobre pensão por morte, mitos e verdades. Bom dia, doutora, bem-vinda. A gente obrigada. adora um mito e verdade. É verdade. Eu confesso para você, eu tenho certeza que a galera de casa também. Acho que é fácil de entender, né? Exatamente. Vamos pôr na tela primeiro para a Vamos Mari lá. ler, então? Vamos lá, Mari. Filhos só recebem a pensão até os 21 anos, salvo se forem inválidos. É mito ou verdade, doutora? Isso é verdade. Então, a pensão por morte para o filho é pago até os 21 anos, tá? Salvo se ele for inválido. Essa invalidez, até pouco tempo atrás, era até os 21 anos. Mas agora o STJ já discutiu e já deixou bem claro que essa invalidez ela pode acontecer após os 21 anos, desde que seja antes do falecimento do instituidor. Perfeito. Dúvida para você esclarecida. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, tá aqui o @Júnior Veneziani Advogados. Pode entrar no Instagram para pedir assunto também e perguntinhas sobre esse assunto. Às vezes tem uma dúvida específica diferente. certeza. Vamos para o próximo mito ou verdade, São Mari? muitas nossas dúvidas. Vamos lá. A pensão é paga integralmente no mesmo valor que o segurado recebia. Mito ou verdade? Isso é um mito, infelizmente, tá? Houve muitas reformas, muitas mudanças e hoje o segurado que era aposentado ao falecimento dele, o cônjuge, né, ou o dependente, ele vai receber 50% do valor que ele recebia mais 10% por dependente. Então, vamos supor, um cônjuge mais um filho, 50 mais 10 pelo cônjuge mais 10 pelo filho, então 70%. A única exceção também é em caso de invalidez, ou o cônjuge inválido ou o filho inválido, que daí nesse caso é 100% do valor que ele recebia. Gente, que cabeça boa, né? Para lembrar tudo. Eu não A gente fica saberia guardar impressionado. tudo isso. Eu também Meu não. Deus do céu. Vamos para o próximo mito ou Vamos pro verdade, próximo, Mari? vamos lá. O novo casamento faz a pessoa perder a pensão por morte. Isso é mito ou verdade? Isso é muito mito e isso é uma dúvida que acontece muito, eles verdade. procuram a gente muito por Doutora, eu isso. já vi Sério, gente que doutora? não casa Então, por causa disso, para não perder achando que vai a perder. pensão por morte. Eu já Agora, vi. é o seguinte, Ah. muito importante, isso só acontece no INSS. Então, a gente tem que pensar que a pensão, ele pode casar novamente desde que seja uma pensão recebida pelo INSS, tá? Porque tem outras formas de receber. Isso, porque tem formas, por exemplo, de regime próprio, trabalhava na prefeitura ou no estado, e aí perde. Aí perde. Então é por isso. Então Tá tem, bom? tem essa ressalva. Isso, exatamente. tem que procurar um advogado para saber direitinho. Vocês ouviram, né? Não vai Senão não casar casa, e depois não. vem xingar a gente aqui falando que a gente falou que não perdia. Isso mesmo. Presta atenção. Próximo mito ou verdade, Mari? Vamos lá. Pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios, mas há limites. É um mito ou é verdade? Isso é uma verdade, tá? Isso é muito importante esclarecer porque é totalmente verdade. Pode sim ser acumulado com pensão e aposentadoria. Na reforma se falou em tirar essa acumulação, mas isso não aconteceu. Então pode sim. O que acontece hoje em dia é que escolhe o melhor benefício e o segundo melhor benefício, né, o outro benefício, se passar de um salário mínimo, ele pode haver algum tipo de redução. Mas, de qualquer forma, a ideia é que pode sim ser acumulados. Olha só, Maravilha. interessante, hein? Sim. Próximo mito ou verdade? Vamos lá. Tô gostando, hein? A pensão por morte sempre será vitalícia. Um mito ou é verdade? Isso não é verdade Não? também. Não, infelizmente é um mito. Tá? O que acontece? Depende da idade do cônjuge. Então, se o cônjuge tiver 45 anos ou mais, sim, vai ser vitalício. Se ele tiver menos de 45 anos, a pensão ela pode durar de 3 anos a 20 anos. E para o filho, até os 21 anos. Olha só, gente. Ô, doutor, é interessante a gente só comentar o seguinte, muitas vezes as pessoas acabam errando nas decisões por não ter um conhecimento do assunto, certeza, né? muito. É importante nesse momento também de um falecimento de um ente querido, buscar a ajuda de um profissional para conseguir orientar, para ver realmente o que é direito e o que não é, não é? Claro, a gente está passando assim por uma fase no falecimento já tão difícil, é uma perda tão grande e esse benefício ele é essencial
nessa hora. Então, muitas vezes, precisa realmente da ajuda de um advogado para saber a duração, por quanto tempo melhor e o melhor benefício. E também para não atrasar tanto. Ah, porque pode até demorar. Exatamente. Excelente a sua pergunta. Acho que hoje em dia está mudando muito isso. Antigamente as pessoas nem falavam disso. Ai, nossa, eu vou falar disso. Gente, hoje eu já converso isso com meu marido, porque felizmente todo mundo, né, vai acontecer um dia. Fazer um planejamento, a gente tem que se planejar. Se acontecer, o que vai acontecer, né? Como vai ser? Então, interessante. Vamos pro próximo mito ou verdade? Esse é bom, hein, gente? Mito ou verdade? Cônjuges e companheiros têm direito ao benefício, mas com tempo mínimo de casamento ou união estável. É um mito ou é verdade? Isso é verdade. Tá? O que acontece? Hoje precisa ter comprovado a união estável ou o casamento por no mínimo 2 anos. Se não comprovar esse casamento ou união estável por 2 anos, o que acontece? Vai receber somente por 4 meses. Então, é muito importante procurar a ajuda do advogado, porque às vezes ele casa por 1 ano, mas ele já vivia com união estável há 10 anos atrás. Então, a gente precisa comprovar todo esse lapso temporal para que esse benefício se estenda por mais de 2 anos, por mais de 4 meses. Agora, doutora, em casos de pessoas, por exemplo, homoafetivas, né, que muitas vezes nem acabam colocando união estável, não acabam fazendo nada, né? Aí a pessoa falece, um dos parceiros. Como que faz para outra pessoa garantir se não tinha nada documentado da união deles? Isso. E aí a gente vai comprovar através de provas, tá? A testemunhal e a documental. Então, comprovante do mesmo endereço, convênio médico que às vezes o outro era dependente, um clube que o outro era dependente, fotos ajuda bastante, conta conjunta, dependência econômica. Então, por exemplo, todo mês a conta de água estava no meu nome, mas quem pagava era o meu companheiro. Entendi. Tá? Então, tudo isso são provas que a gente precisa estar juntando no processo para que dê o direito. Você vê, só vou citar um caso rapidinho do Gugu, né? O namorado, ele não conseguiu provar, porque não tinha foto. Parece que não. E foi tanto bafo. Desculpa se eu falar besteira, não sei como é que ficou essa situação. E também envolve mas eles muito não dinheiro, tinham, né? Muita comprovação, assim, que tinha um relacionamento. Uma situação chata, né, amiga? Sim, foi bem chato mesmo. Acabou meio estranho. Vamos por mais um mito, verdade? Que acho que dá tempo. Vamos lá. O segurado falecido precisa ter qualidade de segurado na data do óbito. Mito ou verdade? Isso é verdade, tá? O INSS é igual a um seguro. Então, vamos imaginar um seguro de carro. Eu pago e se eu bater o carro, eu tenho direito de receber. Agora, se eu não pago, eu não vou ter direito de receber. O INSS é a mesma coisa, só que existe uma qualidade de segurado, que é o vínculo entre o INSS e o segurado. E isso normalmente é até 12 meses. Mas existem algumas regras que podem ser estendido por 24 meses ou 36 meses. Então, a gente já salvou muita pensão por morte de pessoas que não estavam pagando na época do falecimento. Porém, a gente, com toda a análise, consegue perceber que ela ainda tinha qualidade de segurado por até 3 anos. Então, mesmo assim, a gente conseguiu a pensão por morte. Mas, em regra, qualidade de segurado é de 12 meses ou estar pagando na época do falecimento. Como a gente falou, gente, é muito importante você buscar auxílio de pessoas que realmente entendem no assunto. E eu vou passar para vocês aqui o Instagram na verdade, do escritório da doutora Cláudia, da doutora Monize, que trabalham todas juntas ali. Júnior Veneziane Advogados. Para você seguir também, buscar orientações por lá. Eu já estou seguindo e a Mari também, porque vale muito a pena ter muita informação. Certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada, viu, doutora? Volte para outros mitos, viu? Que a gente adora. Estou à disposição, tá bom? Tá bom.